O que é comunicação empresarial? Parte 2, uma reflexão sobre o discurso das organizações e o lugar do indivíduo. Olá, na nossa aula de hoje nós vamos tratar de um assunto que se tornou bastante conhecido a partir do final da década de 70, bastante recorrente no âmbito da filosofia, da história, da sociologia e também na teoria das organizações. Esse assunto é o discurso competente. O que é o discurso competente? Vamos, na verdade, ter uma visão bastante geral. Esse conceito ele é bastante complexo. Você vai ter que, por conta própria, ler determinados textos, procurar bibliografia a respeito. Ela já é vasta a essa altura dos acontecimentos, por assim dizer. Mas ela é bastante recorrente como teoria, se tornou uma espécie de teoria e, sobretudo, como um conceito. Vamos lá. O discurso competente. Olha, em 77, a filósofa da Universidade de São Paulo, Marilena Chaui, ela participou desse evento anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nesse evento, ela apresentou esse texto, como disse, que se tornou famoso, o discurso competente. A filósofa diz o seguinte: olha, voltando lá na origem de uma reflexão, sobretudo de caráter ou de natureza marxista ou marxiana. Marxista é o que diz respeito aos teóricos sobre a obra do Marx, e marxiano aquilo que diz respeito à própria teoria do Karl Marx. Então, ela disse que aquela divisão de trabalho entre o trabalho, a divisão clássica, segundo o pensamento do Marx, entre trabalho intelectual e o trabalho braçal, além dessa divisão, se tem ao longo do capitalismo uma nova divisão. E que divisão é essa? Nós vamos ver. No capitalismo contemporâneo, a dominação e a exploração sobrepõem a divisão de classes uma segunda divisão social, que é aquela entre os que sabem e por isso dirigem e os que não sabem e consequentemente executam. Nós estamos falando do quê? Tal divisão entre dirigentes e executantes cristaliza-se, por sua vez, como uma divisão entre competentes e incompetentes. A expressão parece pesada, mas é exatamente isso, essas duas expressões utilizadas pela filósofa. Competentes e incompetentes em uma sociedade alicerçada sobre o princípio da organização e da burocracia. Olha, nós sabemos que a palavra organização, nós não estamos falando apenas das empresas, nós estamos falando de uma organização, o próprio Estado é uma organização, existem as organizações hospitalares, as empresas naturalmente são organizações, as organizações escolares e assim por diante. Então nós não estamos absolutamente, essa reflexão da filósofa não se dirige apenas para a empresa. Então ela localiza, além dessa divisão clássica entre trabalho intelectual, a verdade, no domínio de determinada classe social, e o trabalho braçal, digamos, empurrado à força, até por consequência do domínio, do exercício da força, esse trabalho braçal é exercido por uma determinada classe. Nós estamos, na verdade, você já deve ter percebido, no âmbito daquela grande reflexão sobre classe dominante e classe dominada. Então nós temos essas categorias já postas na tela, às quais nós vamos voltar agora. Muito bem, o esquema está aí. O discurso competente, então, ele é voltado nesse momento para uma reflexão dessa relação entre dirigentes, que é aqueles que mandam, que comandam, e executantes, no âmbito das organizações, são aqueles que naturalmente executam as tarefas. Esses executantes, a grande maioria de nós todos somos executantes naturalmente. Agora, além dessa categoria, que é uma categoria funcional, organizacional, ela pensa o seguinte, ela parte, a Marilena Chaui, do trabalho intelectual versus o trabalho braçal e diz o seguinte: sobrepõe-se a essa categoria histórica, que nós temos o Marx como referência, como você sabe, sobrepõe-se a essa categoria, essa outra entre competentes, aqueles, portanto, que são dignos ou possuem uma determinada competência, e aqueles ditos incompetentes. Você há de perceber que não é que ela está reconhecendo que existem competentes e competentes.
Na verdade, isso aqui é uma construção histórica. Nós temos aqui a força da história comandando tudo. Isso não aparece sem contexto, assim, no espaço. Nós estamos no âmbito da história, dentro dos processos históricos. Então, a filósofa, vamos repetir isso muitas vezes, ela não está apenas rotulando os indivíduos, reconhecendo que existem competentes e incompetentes e silenciando a respeito. Não se trata de uma classificação, se trata, na verdade, de uma análise e saber como que isso foi construído e quais as consequências históricas de tal construção. Voltando ao slide, nós temos no meio de tudo isso, no centro de tudo isso, como coração movente, o coração que bombeia sangue para esses dois polos, o fenômeno da ideologia. Olha, o primeiro conceito de ideologia é de sistema de ideias. Antes de tudo, a ideologia é um sistema de ideias. Mas no sentido que interessa ao bom e velho Marx, não é apenas um sistema de ideias, mas é um sistema de ideias a serviço da dominação. E nesse sentido, a ideologia é uma mitologia social. Não é uma mentira. Não vamos dizer que ideologia é pura e simplesmente uma mentira. Se fosse assim, bastaria que nós soubéssemos a verdade em relação a um determinado fato social. Se fosse assim, como eu estou dizendo, bastaria, se fosse uma mentira a ideologia, bastaria termos acesso à verdade para que nós superássemos o fenômeno da ideologia. Como você sabe, como você já deve ter percebido, entendido, experimentado na própria pele, por assim dizer, a ideologia é um processo extremamente mais complexo. Extremamente mais complexo. Você deve ter já ouvido em algum momento qual seria o motivo pelo qual o chamado pobre no Brasil se torna um indivíduo de direita, quando na verdade o processo histórico, o modo pelo qual a sociedade brasileira se estruturou, se coloca frequentemente ou sistematicamente contra esse indivíduo chamado pobre. Isso, claro, de acordo com determinado olhar, de acordo com determinada apreciação sobre o processo histórico. Nós temos aí esse livro, cuja leitura eu recomendo muito rapidamente. É um pequeno livro, um pequeno grande livro da Marilena Chaui, válido ainda hoje. E esse tema a qual nos reportamos, que é o discurso competente, é uma espécie de continuação desse livrinho, O que é Ideologia. Ora, a ideologia aqui é esse fenômeno social que não pode, antes de tudo, ser confundido com mentira, pura e simplesmente. Já sabemos que se fosse apenas uma mentira, uma enganação, bastaria nós termos acesso à verdade para desmascarar o sistema de autoridade, o sistema de dominação. Uma forma muito simples de pensar a ideologia é pensá-la sobre esses três pilares. É um processo baseado na anterioridade das ideias, portanto, há ideias, normas e valores tidos como corretos e outros, portanto, não seriam corretos, que seria um modo de pensar pré-determinado, ou seja, se tudo na raiz pode ser visto como correto ou incorreto, de acordo com determinada estrutura de valores, a pergunta que se deve fazer, você que pretende ser um comunicador crítico, e aí eu faço já essa ressalva, na verdade, se você quer se instalar no mercado de trabalho, como um indivíduo cuja contribuição seja real, verdadeira e de fato útil, essa sua contribuição começa com esse compromisso, um olhar crítico em relação ao processo social, um olhar crítico em relação ao processo histórico. Não há como um bom comunicador alienar-se do seu papel. Bem, por isso, nós temos que pensar na questão da generalização. Aquilo que interessa só a quem manda é divulgado como interesse de todos, para o bem comum. Ora, é aqui que nasce um dos preceitos mais importantes lá do Marx, quando ele faz a reflexão, um livro bastante famoso sobre ideologia, que é o seguinte: as ideias particulares pertencentes a uma determinada classe social aparecem dentro desse processo ideológico como ideias universais. Ou seja, se é particular, pertence a uma determinada classe social e não a todas as classes sociais. Mas a ideologia torna essas ideias universais, como se elas de fato pertencessem a todas as classes. Finalmente, dentro desse grande resumão, dessa forma bastante resumida de entender os preceitos da ideologia, vamos dizer que haja aí uma lacuna. Ninguém sabe por que tais ideias ou ideais são certos
ou errados, mas dizem que assim sempre foi e assim sempre será. Tornam-se, portanto, algo falsamente natural. Então, muito rapidamente, por que nos interessa essa discussão sobre ideologia? Porque, na verdade, o discurso competente é um discurso altamente de dominação ideológico. É por isso que a filósofa, propõe esse olhar crítico. Para a dominação é preciso, ou parte-se da ideia, da percepção de que existem aqueles competentes e uma legião de incompetentes. E os incompetentes terão um espaço a ocupar na sociedade, assim como esses competentes. Vamos ver aqui, esse aqui é um mapa mental proposto aqui por esse professor. É bastante interessante porque ele tem como missão esse mapa, dar conta de um livro que é bastante complexo, é um pequeno, grande livro, que é a ideologia, mas basicamente é o que nós temos. O que é ideologia? É uma explicação da realidade, sim, criada para iludir e enganar. Aqui você tem que pôr aspas nesse enganar, não é enganar naquele sentido. Se fosse assim, a classe dominante vai lá para uma sala e vamos pensar num plano de enganar a classe dominada. Os chamados pobres, por exemplo, não se trata disso. A palavra ilusão aqui é ilusão no sentido social. A ideologia é uma ilusão social, é uma forma de dissimulação do real, tá? O que ela é isso. De um lado, nós temos essa forma de consciência forjada para alienar as multidões. A palavra alienar, no século XIX, por exemplo, a palavra alienado era utilizada para classificar uma atitude do chamado louco. O louco era um alienado. O alienar, esse al aqui, essa partícula da palavra alienar, esse al significa alter, o outro. Ou seja, aqui o alienado é incapaz, A alienação é um processo em que o indivíduo não vê o outro. E não ver o outro significa não enxergar o processo social, e se ele não enxerga o processo social, ele não percebe que ele, indivíduo, é uma parte de um todo muito complexo. Isso é alienação. Nós temos como consequência esses interesses de grupos dominantes, vários interesses. Claro que você já percebeu que devem ser e são interesses de caráter econômico, mas não apenas de caráter econômico, são interesses relacionados à gestão do poder, através de 3 traços gerais. Que traços são esses? Nós já vimos a anterioridade, ao estabelecimento de valores pré-determinados, quaisquer que sejam, é o bom e o mal, o certo e o errado, sem se perguntar por que determinada coisa é boa, ou porque outra coisa, por exemplo, é certa, e assim por diante. Essa generalização, você já percebeu como nós tendemos, o chamado senso comum, ele pensa por generalização, ele percebe um determinado fenômeno, por exemplo, vivido na esfera de determinado indivíduo, e porque aquele indivíduo, pertencente a uma classe social, por exemplo, também, age de determinada forma, logo, na percepção do chamado senso comum, todos os indivíduos de determinada classe social agem assim. Isso é a generalização e é o verdadeiro veneno para o pensamento crítico. Não se deve jamais generalizar. E a ideologia nos conduz sempre, ou frequentemente, à generalização. Nós temos aqui, por outro lado, essa lacuna, ocultar a origem das ideias. Ora, você já percebeu qual é a origem da escravidão, por exemplo? Ou determinados homens sempre deveriam ser escravos e outros senhores, hein? O que você pensa sobre isso? Quer dizer, é não ter resposta em relação a essas questões, isso está na base do processo ideológico. Bom, o discurso competente, tá certo? É o discurso da organização da burocracia, é um processo que impõe ao trabalho, independentemente do nível, direção, gerência e execução, de um modo geral, uma dinâmica tal que tudo em sua órbita, salários, cargos, regime de promoções, divisão de responsabilidades, estabilidade geral no emprego, etc., gira conforme um princípio de status socioeconômico. Daí, como nós vamos ver, os competentes e os incompetentes. Mas o mais interessante é que esse discurso competente, ele aparece, ele se estrutura quando a burguesia, nós vamos pensar, quando se fala em nascimento da burguesia, nós estamos, pelo menos esquematicamente, sempre pensando em Revolução Francesa
em 1789, a partir, portanto, do final do século XVIII. Quando a burguesia passa a ser a classe dominante, ela constrói um tipo de conhecimento que não depende mais da imagem de um Deus, como poder uno e transcendente. O que é que ela põe no lugar disso? Ela põe o Estado, na verdade. A separação, afinal de contas, entre Deus e o Estado. Fim da teocracia, por exemplo, que é própria lá do Estado feudal. Mas não ocorre concomitantemente a passagem de uma política teológica a uma política racional ateológica ou ateia, apenas uma transferência de qualidades que eram atribuídas à divina providência, à imagem moderna da racionalidade. Então, o que nós estamos pensando rapidamente aqui? A burguesia se instala no poder, não é que se vai abolir, não é que se de uma hora para outra, obviamente, os indivíduos passem a ser ateus ou duvidar da existência de um Deus, da divindade, não se trata disso. Mas o Deus, a ideia de Deus, a noção de Deus, não é mais central, é o Estado. O grande problema, segundo essa visão crítica da filósofa, é que quando a burguesia faz isso, ela dota o Estado não daquilo que deveria ser próprio do Estado, ele ser ateológico, afinal de contas ele não é Deus, ele é Estado, mas trata-se o Estado como se fosse o Deus. Ora, se o Estado é um Deus, então ele é uma ideia, digamos assim, transcendente. Ele não seria uma construção histórica, tá, com razões históricas, mas seria um dom, um sentimento, num certo sentido, ou uma construção transcendente, uma visão transcendente, como continua sendo o próprio Deus. Então, o Deus passa a ser o Estado. E se é assim, você não vai indagar quais são as origens de determinados fenômenos do Estado. Perde-se, portanto, o lastro histórico da construção desse Estado, porque se crê entre aspas, que, afinal de contas, o Estado, vamos ver depois numa outra noção, essa mão invisível, o Estado é o próprio Deus. Voltando aqui, nós temos finalmente que o Deus unifica o mundo criado, o Estado unifica a sociedade, a objetividade unifica o mundo inteligível, o mundo visível, tal como se oferece a nós. E aí nós temos aquilo que é próprio do discurso competente, que é um poder instituinte, tá certo? Um poder de criação propriamente, que poderia ser transformador dentro do processo histórico, aquilo que talvez, ou do qual participassem o cidadão, o indivíduo, esse poder, ele deixa de ser instituinte e é um poder instituído, ou seja, ele é pré-determinado, ele já está pronto. O poder é assim, não porque ele tenha tido uma história, não porque se seja possível falar alguma coisa da sua construção como um fenômeno histórico, como um processo histórico. O poder é assim porque ele sempre foi assim. Ele é um poder instituído, não instituinte. Não é possível discernir a sua natureza e compreender que o processo histórico é construído por homens e mulheres, por indivíduos, separados em classe, na verdade. Indo à frente, nós temos aqui o discurso competente, finalmente. Surge o discurso competente, o discurso instituído, o discurso da organização, burocratizado e, como tal, hierarquizado. Nele, a linguagem sofre uma restrição resumida por Chauí nos seguintes termos. Eu vou pedir a sua muita atenção para essa próxima passagem. Na verdade, esse é o conceito que, se você colocar na internet, as palavras que estão na próxima tela, você vai perceber que esta passagem da Marlena Chauí foi milhares e milhares de vezes referidas por publicações diversas, sobretudo talvez dissertações de mestrado, a produção acadêmica da universidade, mas não só. Ela frequentemente é referida, inclusive, no âmbito da teoria das organizações. Vamos ao conceito. Qual é? Não é qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer coisa, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. O discurso competente confunde-se, pois, com a linguagem institucionalmente permitida ou autorizada, isto é, com um discurso no qual os interlocutores já foram previamente reconhecidos como tendo o direito de falar e ouvir, no qual as circunstâncias já foram pré-determinadas para que seja permitido falar e ouvir, na hora certa, poderíamos dizer, e, enfim, no qual o conteúdo
e a forma já foram autorizados segundo os cânones, ou seja, os modelos, os limites da esfera de sua própria competência. Está aí posto. Na verdade, existem papéis e os indivíduos que aceitem os papéis. Há um ditado, só para você entender, não quero aqui banalizar essa discussão, ela é bastante complexa, mas os ditados, eles em alguns momentos operam à perfeição, eles trabalham com status ideológicos. Sabe aquele ditado? Pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Isso é um ditado, ele cristaliza determinada percepção sobre indivíduos. Ora, isso pode ser utilizado, não necessariamente na forma de ditado, mas na forma de ideologia, ou seja, na forma de vários discursos, dentre os quais o discurso competente, que é um discurso ideológico, para disfarçar, digamos, para iludir determinadas circunstâncias. As coisas foram assim. Porque sempre foram. Os indivíduos são pobres, aqueles pelo menos, porque sempre foram, nasceram assim. E, olha, há tanto trabalho, por que não procuram? Esse aí é o discurso competente, entre outras coisas, um dos efeitos propriamente. Veja que nós temos aqui os três discursos, os três registros, melhor, do discurso competente, do administrador burocrata, tá certo? Do administrado burocrata, o gerente, por exemplo, as esferas no âmbito das organizações, não apenas as comerciais, os gerentes, os escalões mais baixos e o discurso de executantes do nível mais inferior da escala hierárquica. Em relação a esses últimos, Marilena Chaui diz o seguinte: são homens reduzidos à condição de objetos socioeconômicos e sociopolíticos, na medida em que aquilo que são, aquilo que dizem ou fazem, não depende de sua iniciativa como sujeitos, mas do conhecimento que a organização julga possuir a respeito deles. É isto. Resumir ao máximo, é tudo muitíssimo mais complexo. Você está convidado a ler o livro da Marilena Chaui, depois ler finalmente o livro do discurso competente. O livro não, é um texto, né, apresentado à Sociedade Brasileira de Ciência, texto aí de cerca de 30 páginas, alguma coisa assim, tá certo? Porque eu fiz questão de introduzir essa reflexão aqui nesta aula, ou no âmbito da nossa reflexão sobre comunicação empresarial. Resposta: não há bom comunicador que não seja munido, que não dê importância, que não valorize um olhar crítico e histórico. Tudo se constrói na história e, naturalmente, a ideologia. É isso, pessoal. Eu quero desejar a você bons estudos e nos veremos.